Olá, como é que vocês estão? Tudo bem? Voltamos aqui com a nossa escola bíblica da Igreja Batista em Araçás. Para você que não é membro da nossa igreja, também seja bem-vindo, fique à vontade, pode comentar, pode participar da nossa escola bíblica, mesmo que online, aí nos comentários no YouTube. A gente tem gravado essas escolas bíblicas para acontecer no domingo, por isso a gente chama de escola bíblica dominical, mas esse D de dominical nem sempre soa bem na internet, porque você pode assistir esse vídeo em qualquer dia da semana. Mas, de qualquer maneira, nós da Igreja Batista em Araçás, Aibara, a gente tem se dedicado a levar conteúdo cristão, bíblico, para o seu desenvolvimento, o seu crescimento pessoal. Hoje, no dia que gravo esse vídeo, estamos passando por uma pandemia, estamos todos basicamente presos dentro de casa. Então, queremos levar até você o melhor conteúdo bíblico possível para que você possa continuar sendo edificado com a palavra de Deus. Nós estamos falando sobre o Deus que salva. E o tema que vamos trazer para você, meu irmão, hoje é a regeneração. Na semana passada, o vídeo que foi posto aqui falou sobre justificação. Eu peço para que você, meu irmão, se você por um acaso não acompanhou aquele vídeo, volte, assista aquele vídeo. Na verdade, eu peço para que você assista os 2 primeiros vídeos antes de vir para esse. Não que você vá se perder muito neste conteúdo. É porque a gente está apresentando aquilo que a gente considera uma ordem de salvação. Eu deixo aqui um parênteses. Não é que Deus, em sua soberania, decidiu que ele vai seguir cada passo que foi, enfim. Não, não é isso. O nosso Deus, ele deixou revelado nas Escrituras Sagradas muitas coisas. Dentre elas, como que ele age no plano de salvação, que é o plano dele. Nesse plano de salvação, a gente conseguiu encontrar na Bíblia o que os teólogos chamam de ordo salutis, que é a ordem de salvação, que são passos sistemáticos. Os passos sistemáticos são a nossa compreensão, aquilo que a gente conseguiu compreender da ação divina em relação à salvação do ser humano. Então, nós estamos falando, obviamente, dos aspectos da salvação. Para isso, vamos ler o texto de 1 João, capítulo 5, verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também ao que foi dele gerado. Por que esse texto aqui ele é muito importante? Porque nós estamos falando de regeneração. Meus irmãos, não caiam na heresia de achar que você é Deus como Cristo. Você não é. Nós não somos Cristo. Nós somos regenerados. Aquele que é gerado de Deus é somente o seu Filho unigênito, Jesus Cristo de Nazaré. Nós somos regenerados. Isso tem um significado teológico muito importante mesmo. A gente não pode, assim como a gente consegue encontrar em alguns grupos religiosos que têm feito muito mal para a igreja, com palavras doces, mas muito mal à igreja, a gente tem encontrado alguns grupos dizendo que nós somos deuses e tudo mais. Cuidado, meus irmãos, algumas palavras muito doces que fazem a famosa coceirinha no ouvido, não passam de heresias enganosas que querem deturpar a palavra de Deus e desviar o ser humano do principal foco, que é o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, meus irmãos, aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. E Jesus só pode ser o Cristo se ele for o Messias esperado. Tudo bem? Vamos passar aqui então para o próximo slide. Regeneração, uma nova criatura. Olha isso. Então aqui está a grande diferença entre o Cristo gerado de Deus e o ser humano regenerado. Nós somos uma nova criatura. Nós somos uma criatura diferente da que éramos.
E por isso fomos regenerados para a glória de Deus. Irmãos, então vamos aqui a uns pontos que nós não podemos esquecer. Olha esse texto de Efésios, no capítulo 4, dos versos 22 até o verso 24. Olha que texto que nos fala muita coisa, ele tem muita informação importante. Lembra aos irmãos que eu estou usando a Nova Versão Internacional, tá? Em todos os textos bíblicos que eu tenho colocado, eu estou usando a NVI, é um texto que eu gosto bastante. Então vamos ao texto. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, nós regenerados, nos despimos do velho homem e somos renovados no nosso modo de pensar. É a famosa metanoia. Lembra dessa palavra? Usa-se muito na igreja, né? Metanoia. É um novo pensar, um novo raciocínio. Nós mudamos a nossa maneira de raciocinar em relação às coisas desse mundo. Então, Deus está sendo claro aqui para a gente, por meio de tua palavra, na carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, que nós somos renovados na nossa forma de pensar e somos revestidos do novo homem. Revestidos do novo homem. Paulo usa aqui uma analogia como se a gente fosse trocar de pele, né? Como se a gente tirasse aquela casca suja e colocasse uma nova roupagem, né, na nossa vida, na nossa caminhada. Então, olha só, o poder regenerador, meus irmãos, é obra do Espírito Santo. Claro, você, por favor, leia os textos que são citados aí abaixo, para que você tenha mais conteúdo bíblico a respeito dos tópicos que eu tenho colocado aqui. Sempre confira tudo na Bíblia. Não deixe de conferir o que é dito com aquilo que está escrito. O que está escrito tem sempre mais autoridade do que aquilo que tem sido dito. Por mim, por exemplo. Então, vamos lá. O poder regenerador é obra do Espírito Santo. Somente o Espírito de Deus tem essa capacidade de regenerar, porque Ele é Deus. Nós não temos condições alguma de propor uma regeneração. A gente não consegue nem gerar, a gente não vai conseguir regenerar. Lembrar que essa regeneração não é o ato de gerar, por exemplo, gerar um filho. O marido e a mulher, eles se casam e desse casamento geram-se um filho. Não é isso, nós não temos condições de criar. Até o ato de gerar um filho é um ato dado por Deus. Se Deus não tivesse criado a humanidade, não haveria procriação. Então, essa regeneração, ela está tratando de uma forma espiritual, não só uma forma material. Deus, ele criou o ser humano e o ser humano, a partir do convencimento do Espírito Santo, ele é, então, regenerado. Outro ponto que a gente não pode esquecer é que a essência da regeneração é a nova vida dada por Deus. Os textos aí abaixo para o irmão conferir na palavra de Deus, mas a nova vida dada por Deus é a essência da regeneração. É um modelo de vida. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, meus irmãos, partindo da palavra de Deus, é que a regeneração é uma ação que pode ser visível. Quando você vê alguém regenerado, você consegue compreender que aquele ser humano não age mais como outros seres humanos. Algo nele foi mudado, por mais que suas características físicas não tenham sido alteradas, ele continua com seus braços, continua com suas pernas, cabeça, ombro, joelho e pé, como diz a musiquinha, mas algo mudou. Existe uma situação no plano de salvação de nosso Deus, onde o ser humano é nitidamente mudado em suas
características, em suas essências, não características físicas, mas em sua caminhada de vida. Algo mudou e isso é perceptível, dá para ver. Então a regeneração é um dos aspectos da salvação que podem ser verificados por outros seres humanos. Um ser humano olha para o outro e vê que algo está diferente. Outro ponto que a gente não pode esquecer de forma nenhuma é que em Cristo nós somos nova criatura. Há uma transformação na natureza humana. Natureza. Agora nós não somos mais a criatura que éramos antes. Somos uma nova criatura. Confira os textos que foram colocados aí abaixo e você vai perceber que Paulo, principalmente Paulo, ele trata muito desse tema. Ele quer deixar claro para os irmãos que receberam as cartas que ele enviou que a vida que vivíamos não deve mais ser vivida, porque nós fomos regenerados. A regeneração é uma palavra muito simples. Vamos separar. Re é de novo, geração. Então, nós somos regenerados, nós somos gerados outra vez. Mas isso não significa que nós fomos gerados outra vez de maneira física. Não é a maneira física. Deus não disse que nós seremos regenerados fisicamente, pelo menos não ainda. A regeneração aponta para a ressurreição. Por isso eu disse não ainda. Por quê? Mais dia menos dia, nós seremos levados com Cristo. Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Olha o que Paulo fala aos Coríntios, capítulo 15, verso 21 e 23. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Mais um texto aqui para dizer, irmãos, que a regeneração aponta para a ressurreição. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, falando com Nicodemos, né? Vocês lembram do texto. Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Aqui, quando Jesus está falando com Nicodemos, algumas pessoas tendem a usar esse texto para apontar para vida após a morte, né? Você reencarnar e tudo mais. Não, Jesus não está dizendo nada disso. Na verdade, eu nem estou dizendo que as pessoas que pegam esse texto e erram nesse texto, eu não estou nem dizendo que elas são desonestas, mas foram absolutamente mal orientadas no quesito interpretação bíblica, tanto na exegese quanto na hermenêutica bíblica. Jesus não disse nada disso. Jesus está dizendo que aquele que não nasce do Espírito Santo, aquele que não recebe o Espírito de Deus, aquele que não tem o Espírito de Deus nele, aquele que não é regenerado, não pode entrar no reino de Deus. Jesus está sendo claro aqui quando ele aponta para a nova criação, é a nova criatura. Então, a regeneração aponta para a ressurreição. Sabemos também, meus irmãos, que o agente da regeneração é a Santíssima Trindade, é o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É essa entidade que nós não conseguimos entender muito bem, né? Aliás, olha essa figura. Essa figura diz que
a parte de cima, o Pai é Deus, embaixo, no canto esquerdo, o Filho é Deus, no canto direito, o Espírito Santo é Deus, mas o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Pai, o Espírito não é o Filho não é o Espírito e o Filho não é o Pai. Mas os três formam um só Deus. Um Deus. Três pessoas. Essa figura, por mais que possa servir para uma explicação, provavelmente ela está errada. Qualquer imagem que fizermos da Trindade Santa, a possibilidade de nós errarmos é total. Porque é um mistério, é um glorioso mistério, que um dia será revelado a nós, no dia em que Cristo voltar e nos levar, quando nós estivermos frente a frente com o nosso Deus, né? Então nós entenderemos de fato como pode um Deus se dividir em três pessoas. Como pode isso? Isso é uma divisão, isso é uma soma, isso é uma multiplicação. O que é isso? Então a nossa limitação lógica não nos permite compreender algumas coisas. Um dos mistérios gloriosos do nosso Senhor é um Deus e três pessoas distintas, com ações distintas, mas um só Deus. Nosso Deus é Deus Pai, Filho e Espírito Santo, no singular e não no plural, sempre no singular. Tá bom, meus irmãos? Então, olha só, como que funciona a agência divina? O Pai, ele é criador. Ele é o criador. O Deus Todo-Poderoso é o criador de tudo e de todos. Assim age Deus no processo de regeneração. O Filho é o doador da vida. O Senhor é aquele que morreu para nos vivificar. E o dom da vida foi dado a Cristo. A ele foi dado o dom da vida. O Espírito Santo é o agente transformador do indivíduo. É o Espírito Santo que age, inclusive, na conversão. Então, nós temos aqui, voltando aos slides, Pai, Filho e Espírito agindo de maneira diferente na regeneração humana. Um Deus, três ações, três pessoas e o ser humano sendo regenerado para a glória de Deus. E quais são os efeitos da regeneração? Os efeitos da regeneração. O primeiro e um dos que a gente tem mais alegria é a adoção. A adoção é um termo como se fosse uma adoção que a gente vê hoje também nos orfanatos, né? Alguém que vai e adota um filho. Por mais que essa criança não seja consanguínea, né? Não seja do nosso DNA, mas tem direito a tudo. Um filho que eu adote, se eu adotar um filho, ele vai ter direito aos meus bens quando eu morrer. Ele vai ter direito, ele tem por direito isso. A transformação regeneradora faz da pessoa alguém que faz parte da família de Deus. Agora nós temos a posição de sermos filhos de Deus. Podemos chamar o nosso Deus de Pai tranquilamente, que nós não estaremos errando na menção. Nosso Deus, ele é Pai. Lembrando que nós somos regenerados, adotados. Cristo é unigênito. Cristo, ele é o próprio Deus. Ele é parte de Deus. Tá bom? Então, nós somos adotados. Cristo é unigênito. Nós somos regenerados. Cristo foi gerado de Deus. Cristo é Deus. Tá bom, meus irmãos? Não podemos esquecer desse ponto, porque esse ponto ele pode gerar um pouco de confusão em alguns pensamentos que a gente já viu que são pensamentos até perniciosos que fazem Cristo também criatura. Não, Cristo estava no início, como diz João capítulo 1 e 1 João também no capítulo 1. Também agora nós temos união com Deus.
A transformação regeneradora envolve união espiritual com Deus, Cristo e o Espírito. A partir de agora, nós temos um acesso direto e restrito ao Deus triuno. Nós, regenerados, agora temos um envolvimento espiritual com o nosso Deus. Isso é fabuloso, porque o nosso Deus ele é altíssimo e ele se permite ser acessado por meio de oração, jejum, por meio de uma vida transformada. Assim, nosso Deus ele permite que a gente tenha uma união espiritual com ele. E isso é maravilhoso, isso é glorioso. Isso é muita coisa, meus irmãos. Isso é muita coisa. E também o efeito da regeneração não podia ser diferente do que uma mudança de vida. A transformação regeneradora inclina o salvo a uma vida de piedade. Nós não podemos dizer que alguém que é regenerado, alguém que teve uma mudança de mente, que se vestiu do novo homem, aquele que agora foi adotado de Deus, ele não vai viver conforme a impiedade, de forma nenhuma. Aquele que é regenerado agora, ele começa a trilhar o caminho da justiça, o caminho da piedade, o caminho que vai levar o homem a uma vida diferente. Como eu disse, as características humanas, elas continuam as mesmas, eu continuo de barba, eu continuo tendo cabeça, mas as minhas ações elas são marcas visíveis da minha regeneração, certo? Outro efeito da regeneração, obviamente, é o afastamento do pecado. Olha o que diz a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, no verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege e o maligno não o atinge. Então, irmãos, o regenerado se afasta do pecado, ou seja, ele se santifica. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, disse Jesus em Mateus, capítulo 5, verso 13. Aí você me diz o seguinte: se eu tenho um problema, irmão, eu não consigo me afastar do pecado X, do Y ou do Z. Será que eu não sou regenerado? Será que eu não fui salvo? Meus irmãos, o pecado realmente é uma dor terrível. É algo que maltrata nossas vidas. Alguns pecados nós temos um pouco mais de dificuldade de conseguir abandonar mesmo. Você que é novo na fé, não imagine que porque você ainda não vive uma vida de santidade e piedade, você que começou os passos no cristianismo agora, não pense que você é um pecador miserável e que vai ser condenado por Deus e pela igreja porque você não consegue de alguma forma caminhar como alguém de fato regenerado. Não, não. Nós sabemos que, por mais que o ato de Deus de salvar é um ato divino, é um ato que Ele define, Ele decide, os passos, a nossa caminhada, ela muitas vezes ela é penosa. A nossa caminhada, muitas vezes, ela é difícil, ela machuca, ela maltrata. Nós vamos errar. O que nós não podemos é nos deleitar no erro. Quando eu ou você, quando errarmos, nós precisamos olhar para o alto com um olhar de arrependimento. E o nosso Deus, de graça e glória, Ele vai nos estender a mão. Ele sabe que nós vamos errar mais uma vez, mas Ele sabe que o nosso erro não vai ser um erro de alguém que está julgando a graça como uma graça barata. Não. Nós somos o povo que sabe que vai errar, mas quando erra, olha para o alto e pede perdão, se põe de pé e continua a caminhada cristã. Se você por um acaso está passando por um problema que o pecado tem te chamado de maneira constante e diária, se a sua concupiscência tem sido mais forte do que a sua vontade de servir a Deus como alguém regenerado, clame ao Senhor.
Peça socorro ao Deus Todo-Poderoso. Não tenha vergonha. Satanás ele vai dizer no seu ouvido que você não presta. Quer saber de uma coisa? Realmente eu não presto. Por isso que eu preciso de Cristo. Por isso que o sangue de Jesus me salva. Por isso que o sangue de Jesus me lava. Por isso que eu preciso de Deus. Por isso que é Deus quem me salva. Dependesse dos meus passos, eu caminharia direto para o inferno. Mas pela glória de Deus, pela graça soberana do nosso eterno Pai, pela tua misericórdia, porque Ele é amor, porque o seu trono é justiça e porque Ele é consolador, porque Ele dá o dom da vida. Ele decidiu que quer salvar esse miserável aqui. E glórias a Deus por isso. Meu irmão, saiba, Deus te escolheu para te salvar. Se você tropeça, levante-se, olha para o céu, peça perdão ao Senhor, peça para que Ele te estenda a mão e caminhe de mão dada com Deus. Com certeza, o nosso Deus, que não falha, também não vai te abandonar. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o regenerador de vidas, e você regenerado, que quer se afastar do pecado, vai entender na nossa próxima aula o que é se santificar. Fiquem todos com Deus e que a graça do nosso Senhor te acompanhe em todos os dias da sua vida. Amém.